Glória a Deus então, Salmos capítulo 11, versículo 1. Vamos meditar na palavra de Deus, uma coisa importante. Irmãos, o título diz o seguinte: Deus salva os retos e castiga os ímpios, né? Existem duas situações distintas na Bíblia e a gente tem que entender a palavra de Deus num contexto onde, gente, se nós andarmos por um caminho de morte, nós vamos morrer. Se nós quisermos viver, nós temos que nos arrepender dos pecados e sair do caminho da morte. Amém? A Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio viva e se arrependa, né? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, né? Ou seja, Deus sente grande prazer quando alguém que é dele, um filho de Deus, morre. Porque primeiro não morre, o termo usado como morte, biblicamente falando, aquele que dorme em Cristo. Então, quando alguém dorme em Cristo, o próprio Deus sente grande prazer. Por quê? Porque verdadeiramente Deus criou o ser humano e o prazer de Deus é que todo homem volte para ele. Mas quando o homem morre no pecado, na impiedade, ele vai para onde? Vai para o inferno. E aí Deus não tem prazer nesse grupo de pessoas que se perde, mas Deus tem prazer no grupo de pessoas que volta para Ele. Amém? E olha só o que diz então: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Versículo 1. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Então o que Davi tinha no coração dele? Quando ele estava em aperto, ele buscava quem? Deus. E a alma dele fugia como um pássaro para a montanha, mas a montanha onde Deus habitava, né? Ou seja, ele tinha a visão onde Deus estava no céu e ele era como um pássaro que fugia para a montanha, ou seja, a montanha onde ninguém podia pegar ele, é ou não é? Então Deus para Davi era como aquele monte alto onde um pássaro pode se refugiar e ninguém alcança ele lá, né? Então, quando Davi estava em aperto, e os Salmos é de Davi, quando Davi se encontrava em aperto, em angústia profunda, ele buscava Deus de todo o coração e Deus era para ele o quê? Como a montanha onde um pássaro se refugia. E aí no versículo 2 ele diz: porque eis que os ímpios armam o arco, porém, e põem as flechas na corda para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Ou seja, o homem mau, o homem ímpio, ele sempre vai criar uma situação para querer tirar aquele que está em retidão do caminho da retidão. Se você observar os nossos filhos que são bombardeados pelo inimigo, ou nós mesmos, né? Muitas vezes somos bombardeados pelo inimigo, mas no tocante aonde? Pessoas que não estão em Deus tentam nos seduzir com as coisas do mundo. Amém? Então o que acontece? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. É aquela história, a pessoa está num caminho reto, mas começa a ter amizade com pessoas que não estão andando num caminho reto, para ver se não vão se contaminar. Sim ou não? Essa é a realidade dos fatos, ou seja, pessoas que começam, irmão, que começam a ouvir e dar ouvidos a pessoas que não estão na palavra, mais cedo, mais tarde vão se desviar do caminho e vão quebrar a cara. Isso é bíblico. Por isso diz o 2, porque eis que os ímpios é quem? Quem não está na palavra. Armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas a quem? Aos retos de coração. Essa é a realidade. Então, se você tiver amizade, irmão, pode ter amizade, pastor, eu posso ter amizade com pessoas do mundo? Pode, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Agora, quando ultrapassa uma linha, irmão, se torna perigoso. Se a pessoa não está firmada em Jesus, ela vai cair no laço do diabo. Tu pode ter certeza disso. É como o marido de uma mulher que começa a andar muito com pessoas que não estão em Cristo. Mais cedo, mais tarde, ele vai fazer o mesmo com a esposa dele, com relação ao que os outros fazem com as suas esposas. Ele vai agir na mesma visão, na mesma direção, no mesmo propósito.
Irmão, a pessoa, para não cair no laço do diabo, ela tem que ter um coração muito firmado em Deus. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que os homens não vêm para a palavra para que as obras deles não sejam manifestas à luz. E a luz condena as obras que os homens fazem oculto. Então, no versículo 3 daí diz, na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Então entende uma coisa, quando o homem que está andando com Deus, ele passa a ter comunhão com pessoas ímpias, mais cedo ou mais tarde ele vai transtornar o caminho dele. E o que pode fazer o justo? Entende? O que deveria fazer o justo? Se afastar do caminho da impiedade para não cair na impiedade. O justo, ele se afasta do caminho da impiedade. Não que eu vou virar a cara para as pessoas, amém? Bom dia, boa tarde, Deus abençoe, mas eu não vou andar no caminho dos pecadores e não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Amém? Eu não posso me deter no caminho dos pecadores, eu posso sim, entre os pecadores, levar a palavra, plantar a semente do evangelho, mas não posso conviver com eles, praticando as mesmas coisas, tendo a mesma visão, o mesmo linguajar, o mesmo pensamento, a mesma atitude. Porque se eu sou justo e eu andar por um caminho que é errado, mais cedo ou mais tarde eu vou ser contaminado por aquilo ali. Irmão, e não tem esse negócio, não, eu ando com a turma, com a galera, mas eu não faço o que eles fazem. Meu irmão, dize-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Lembra que Adão e Eva estavam onde? No paraíso, mas por causa da influência de Satanás no paraíso, no Éden, eles caíram. Lembra que Lúcifer estava onde? No céu, e por causa da influência dele, 1/3 dos anjos caíram e viraram demônios. Por isso esse negócio de nós termos muita intimidade e comunhão com pessoas que não estão na mesma fé que a nossa, meu irmão, vai gerar problema. Por isso até um ponto você convive com as pessoas e depois você se afasta. Jesus comia com os pecadores, amém? Mas não fazia o que os pecadores faziam. Jesus não vivia dia e noite na casa de um pecador, ele ia, passava, pregava, deixava a mensagem dele, depois se afastava. E quem era de Deus seguia quem? Jesus. Jesus não seguia os pecadores que seguiam a ele. Jesus entrava na casa de um pecador e dava uma única oportunidade para ele. Para quê? Para que ele deixasse o caminho do pecado, se arrependesse e passasse a seguir Jesus. Amém? O jovem rico não teve uma única oportunidade e não jogou fora? Jesus foi atrás dele de novo? Não. Hoje ele está no inferno e Jesus está onde? À direita de Deus Pai. Onde Jesus foi numa noite? Ele foi na casa do Zaqueu, um camarada que era terrível. Mas Jesus foi jantar na casa dele. E quando Jesus jantou na casa dele, o que aconteceu? O arrependimento veio no coração do Zaqueu e ele disse, se eu tenho roubado, defraudado alguém, hoje mesmo devolvo 4 vezes do que eu roubei. Jesus olhou para todos e disse, hoje veio salvação nessa casa. Ou seja, mas Zaqueu teria uma única oportunidade. Por isso entenda uma coisa, você pode conviver e ter contato com os pecadores, pode e deve, mas plantar o evangelho. Agora um detalhe, se você seguir o caminho deles, você vai se contaminar. Eles é que devem seguir o teu caminho. Amém? E olha o que diz mais, no 4 daí. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Amém? Deus está onde? No céu e ele prova os filhos dos homens. Agora o 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Entende? Deus, irmão, ele reprova o caminho ímpio. Por que tu acha que tem tanta gente morrendo pelo mundo afora de todo tipo de coisa? Mas de todo tipo de coisa. Porque são pessoas que simplesmente estão andando num caminho de impiedade e chega um momento que eles são o quê? Ceifados. É aquela história. Aquilo que o homem planta, ele vai chegar um momento que ele vai colher. Anda por um caminho torto e você vai ver o que vai te acontecer. Isso é real, gente.
Nós estamos vendo e vivendo isso todo dia. É só tu ligar a TV e tu vai ver. Pessoas que andam por um caminho torto, o que aconteceu com eles? Morreram, foram assassinados, morte, 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 desgraça, maldição, e por aí afora vai, uma série de coisas. É como o homem que tem um emprego, todo dia ele vai, depois do trabalho ele vai para o bar, boteco, e começa a beber. Vai chegar uma hora que ele vai bêbado trabalhar, e o que vai acontecer? Vai perder o emprego, vai ou não vai? Ou seja, vai perder o emprego. Né? Fuma, parece um morcego. Vai chegar uma hora que vai dar problema de pulmão. Essa é a realidade, gente. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, elas acham que o pastor pega no pé quando o pastor prega sobre os vícios, né? E a Bíblia condena todo tipo de vício. Não, é para te salvar da morte. Não é para pegar no pé de ninguém, é para salvar a pessoa da morte. Amém? É como a pessoa começa a beber, não se controla, quando vê vai estourar o quê? Uma cirrose. Tá na cara que vai se arrebentar. Então não é melhor a gente se arrepender dos maus caminhos e se voltar para Deus e se santificar? Porque, irmão, todo dia a gente vê milhares de pessoas no mundo afora morrendo, perdendo as suas vidas, sendo ainda jovens. É ou não é verdade? Pessoas que teriam um futuro enorme pela frente, mas foram estúpidos a ponto de não observar o caminho errado, não se arrepender dos maus caminhos e viver como querem viver. E a pessoa vive errada e acha que vai colher o bem. Não, quem vive o erro, colhe o erro. Mas quem se santifica, pode ter certeza que vai colher vida e vida com abundância. Amém? E olha só o 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Olha só, sobre o ímpio vem o quê? Sobre o ímpio vem paz, vem vida, vem cura, libertação? Não! Sobre o ímpio, pecador, vai vir o quê? Laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. É ou não é verdade? As pessoas muitas vezes estão desesperadas. Mas por que estão desesperadas? Porque fizeram coisas erradas, que trouxeram contra elas grandes problemas. Uma vez eu sentei com um empresário, um grande empresário, e aí ele disse assim, não, pastor, que a minha empresa faturava tanto por mês. Eu tinha uma vida tão boa, mas aí eu fui inventar de ir para o prostíbulo. E eu ia no prostíbulo e fechava a casa só para mim. Minha empresa quebrou. Minha esposa ficava em casa. Em 15 anos tu não tem ideia de quantas histórias assim a gente ouviu. Não vou dizer onde é, quem é, para não, né? Não interessa isso. O que interessa é que as coisas acontecem. Entende? E aí a pessoa perdeu tudo, gente. Perdeu tudo. Tudo. Na sarjeta ficou. Na miséria. Faturando milhões por mês. Mas se achou o quê? O dono da cocada, né? Posso ir no prostíbulo, fechar a casa lá, mulherada só para mim. Eu banco tudo, não tem problema. Um dia chegou o juízo. E perde ou não perde? E não é de Gramado que eu estou falando, já estou avisando aí, não é de Gramado não. É de outra cidade. Em todo lugar é as mesmas histórias, a mesma coisa. Sempre tem pessoas que viveram esse tipo de situação, aonde acha, irmão, pessoa principalmente quando começa a ganhar muito dinheiro, prosperar, vira diabo. Se não tiver o coração em Cristo, o demônio vai entrar e vai fazer a pessoa ser conforme a imagem e a semelhança dele. A pessoa que começa a ganhar muito dinheiro e prosperar, se ela não tiver o coração firmado em Deus, ela vai cair em laço, e laço de morte. Isso é bíblico. Por isso, uma coisa importante, a gente tem que ter estrutura. Começou a ser curado, abençoado, próspero, tem que ter estrutura para suportar as tentações. Amém? Por isso é uma coisa muito séria isso. E o que diz o 5? O Senhor prova o justo. Deus prova o justo. Quando é que Deus prova o justo? Deus prova o justo na miséria? Não. Deus prova o justo na prosperidade. Porque a miséria é do diabo e Deus não prova ninguém com coisas do diabo. Deus prova alguém na doença? Não. Deus se prova na saúde. Porque a doença é de Satanás.
Amém? Tem muito crente para se justificar da sua irresponsabilidade com as coisas de Deus, ele diz assim, Deus está me provando na miséria. Sabe por quê? Porque quando era próspero não era dizimista, não era ofertante. Irmão, e caiu em desgraça e acha que é Deus que permitiu a pessoa. Não, é ele que pelo erro dele, ele caiu e o diabo tomou conta da vida dele. É aquela história, a pessoa é curada e não segue Jesus, vai pagar o preço, vai se desviar. Irmão, o ser humano é mimado, as pessoas acham que a vida é delas. Não, porque nós podemos fazer o que nós queremos, viver do nosso jeito, viver como pensamos. Não, porque afinal de contas eu posso fazer. Não pode fazer. Aquilo que o homem faz hoje de errado vai trazer problema para ele no futuro. E isso é inevitável. É só olhar para os políticos que nós temos presos no Brasil. Roubaram ou não roubaram? Mas estão presos ou não estão presos? Porque hoje tem justiça. Então o que acontece? O homem ele anda por um caminho errado, o que vai acontecer? Mais cedo, mais tarde vai vir o juízo. Por isso nós temos que tirar como exemplo as coisas que acontecem à nossa volta, para nós não cometermos os mesmos erros. É só olhar para Israel, quando Israel estava bem, eles relaxavam na fé, e o que acontecia? O diabo pegava eles, aí eles corriam para Deus de novo e Deus livrava eles. Quando tudo estava bem de novo, o que acontecia? Eles passavam a adorar outros ídolos, adorar outros deuses, começavam a negar a fé em Deus, começaram a se desviar de Deus e caíam de novo. E aí entra os altos e baixos. Por que nós muitas vezes temos altos e baixos na nossa vida? Porque quando nós estamos bem, nós relaxamos da fé. Não oramos mais como deveríamos orar, não buscamos a Deus como deveríamos buscar, não vamos na igreja como deveríamos ir e nós estamos dando campo para o diabo agir. Mais cedo, mais tarde o problema vem. Por isso tem que observar a palavra. É Salmos capítulo 11, irmão, versículo 5 agora. Então nós temos que observar a palavra e entender que existe uma retidão que nós devemos viver. Caso contrário, vai ter problema. Vai ter problema. O diabo não dá ponto, irmão, não dá ponto sem nó. Ele cria o problema, ele começa a agir sorrateiramente, devagarinho ele vai plantando e seduzindo a pessoa por um caminho errado até que, pá, vem o laço. E a coisa acontece. E aí quando acontece o mal já era. Irmão, a gente perde, a gente vai ter dor de cabeça, vai ter problema, vai se angustiar e é assim que vive o ser humano na terra. O afastamento de Deus me leva a unir-me com Satanás. A minha união com Deus me leva cada vez mais longe do diabo. Quanto mais nos unimos com Deus, mais longe de Satanás ficamos. Quanto menos vamos na igreja, menos ouvimos sobre a palavra, menos nos santificamos, mais nos unimos com o inferno. Isso sempre foi assim. E está registrado na Bíblia para a gente não cair no erro. Então o 5 diz, o Senhor prova o justo. Então quando Deus prova o justo? Quando está próspero, quando tem saúde, quando foi liberto, quando está na igreja de pé. Amém? Amém. Deus quer saber quem a gente é. Ninguém é provado na miséria, ninguém é provado na doença, mas o homem é provado na saúde, na prosperidade, quando ele tem vida e vida com abundância. Aí Deus vai conhecer quem a pessoa é. Por quê? Porque ela vai manifestar quem ela é quando ela tem muita condição. Quando ela está bem aos olhos dela, ela vai manifestar quem ela é para Deus e para com Deus e diante de Deus. Lúcifer, meu irmão, não caiu quando ele era um derrotado. Ele caiu quando ele era um querubim da guarda. Quando ele andava entre pedras afogueadas, uma glória tremenda ele tinha e ele começou a olhar para aquilo que Deus tinha dado para ele. E ele começou a pensar que ele era alguma coisa. E o apóstolo Paulo disse, aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Diga, porque é Deus que nos faz ser. Nós não somos, mas Deus nos faz ser. Então a glória, a honra, o louvor é dele. Por isso Deus se cura para ele, prospera você para ele. Tudo é para ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando o homem perde o fio da meada, perde essa visão, pode ter certeza que vai quebrar a cara. Irmão, vai se arrebentar. Então o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. A alma de Deus aborrece o ímpio.
e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Ou seja, o ímpio vai de mal a pior. Irmão, a pessoa que não se arrepende dos seus pecados vai se arrebentar na vida. A pessoa que não tem comunhão com Deus em vida, ela tem comunhão com Satanás em vida. E depois vai ter comunhão com Deus na morte. Esquece. Quem não tem comunhão com Deus agora em vida, meu irmão, coitada da pessoa. Por isso Deus diz, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio viva, se arrependa, se converta do mau caminho. Mas Deus tem prazer na morte dos seus santos. Amém. Porque esse vai para Deus e o ímpio vai para o inferno. E aí ele diz no 7, então, porque o Senhor é justo, olha só, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para quem? Para os retos. Então olha para o pastor, homem, vou dizer para você que está na igreja, Deus está olhando para você. O rosto de Deus está para você. Deus te ama por você estar na igreja. Deus ama o que está no boteco, mas o rosto de Deus não está em favor dele, porque ele chama para a igreja. E ai daquele que não sai do boteco. Amém? Porque ele está num caminho que não é reto, um caminho que não é justo e vai para o inferno. Irmão, olha para mim aqui, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Então, quem é injusto pratica a justiça? Não. E aí entra um detalhe, quando que os homens vão ser destruídos? Quando andam no caminho errado. Você sabia que Deus vai destruir o mal? O mal vai ser totalmente aniquilado. Irmão, quando Jesus se manifestar, o falso profeta vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor. Vai ser reduzido a nada. O diabo, o falso profeta, os falsos profetas vão ser lançados aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Os adúlteros, os efeminados, os maldizentes, os roubadores, os bêbados vão ser lançados no lago de fogo. As pessoas acham que todo mundo vai para o céu. Essa é a maior mentira do diabo, uma das maiores mentiras dele. A primeira é que ele não existe e a segunda é que todos vão para o céu. A Bíblia diz que a maioria vai para o inferno. E aí alguém vai pagar para ver? Você acha que alguém que está no boteco agora bebendo cachaça e morrer bêbado e morre lá no boteco vai para o céu? Não, a Bíblia diz que vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que quem está na igreja, se partir agora, amém? E está reto diante de Deus, porque o juízo começa pela casa de Deus. Esse vai ser salvo, amém? Por isso o melhor lugar para o homem partir dessa terra é onde? No boteco, no prostíbulo ou dentro da igreja? Dentro da igreja, em santidade. Porque ai daquele que tiver um caminho torto. Porque o Senhor ama, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Ou seja, Deus ele está contemplando aquele que anda na justiça e que é reto diante dele. Amém? Agora, Deus, a alma de Deus, o que diz o versículo 5? O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. A alma de Deus aborrece quem? O ímpio e o que ama a violência. Então a pessoa que é ímpia, que não se firma na palavra, a alma de Deus aborrece ela. Não vai ser salvo. Por isso Jesus ele veio, deu a vida dele para nos salvar e ele quer nos dar vida e vida com abundância e a vida eterna na vida por vir. Por isso se santifica, larga o pecado, larga os vícios, abandona os vícios, as coisas erradas, não tem mais o pecado no nosso meio, nós não podemos viver pecando, porque a semente de Deus em nós ela é verdadeira. Amém? A Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus não peca e o inimigo não lhe toca. Né? Aquele que é de Deus não vive pecando. Ou seja, ele se santifica e ele combate contra o pecado. Mas quem não é de Deus vive na prática do pecado. Por isso, gente, não peque. É como Jesus disse para a mulher pega em adultério, vai e não peques mais. Quando Jesus curou o aleijado do tanque de Betesda, Jesus curou ele, aí ele saiu da presença de Jesus, depois entrou no templo, esse que era aleijado. Aí Jesus chega para ele e disse, amigo,
Aí Jesus falou com ele e tal, e aí se apresentou e tal, que ele não sabia, né, que Jesus era o Cristo. E aí Jesus disse para ele assim: amigo, agora não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o pecado abre a porta para que coisas terríveis aconteçam na vida do pecador. E acontece ou não? Todo dia tu ouve na TV: homem morto em boteco, homem morto na boca de fumo, homem morto, chacina não sei aonde, mataram não sei quantos, mataram esse, mataram aquele. É ou não é? Ou seja, estão andando por caminhos errados e o preço é a morte. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Por isso nós temos que nos santificar, irmão, e pregar a verdade, orar por todos para que todos possam ser salvos e ser salvos não só do diabo, mas de si mesmos. Esse que é o problema. Aqui em Gramado, diz que levaram isso para onde, até uma perna dele tiraram. Cortaram em pedaços tudo, né? É uma série. As pessoas são más, são terrivelmente maus. Ou seja, vou dizer para você uma coisa assim, ó, nunca queira praticar justiça com as tuas próprias mãos. Porque o dia que tu querer fazer justiça com as tuas próprias mãos, você sujou as tuas mãos com sangue. Amém? Ou qualquer tipo de situação. Imagina então um bandido quando se levanta contra alguém e tira a vida da pessoa. Coitado de quem comete essas barbaridades aí, porque a Bíblia diz que com espada tu ferre e tu vai... e droga é uma das coisas que mais tem acontecido aí, e as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Quando vê a coisa acontece, e onde é que vão parar? Por isso, gente, tem que olhar para a palavra, tem que se santificar. Missionário, eu tô no vício, então vamos orar e Deus vai te livrar disso. Amém? Antes que você morra no vício. E pare aonde? No inferno. Porque, irmão, a palavra de Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O que diz a Escritura? O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover o que é amor? Não, laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Amém? O seu rosto está voltado para os retos. Essa história, não, Deus é amor, Deus é amor. Claro que Deus é amor, mas fica rateando para ver o que vai te acontecer. Meu irmão, toda hora tem tragédia no mundo. Toda hora tem situações terríveis, onde as pessoas estão sendo destruídas e se destruindo, porque simplesmente são ímpias, não se convertem dos maus caminhos e acham que o pregador é que está errado ainda. É aquela história, continua fazendo a coisa errada e Deus não vai te guardar. Deus só guarda quem se arrepende. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos. Pai, eu oro por todos, Pai, por nós todos. E como diz a Escritura, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Nos guarda, Senhor, para não sairmos da tua presença, para não sermos seduzidos por coisas do inferno, do diabo, por coisas de morte, a saber, o adultério, a fornicação, as bebedeiras, oh Deus, as drogas, o homossexualismo, o lesbianismo. Meu Deus, livra, Pai, as pessoas, Pai, do pecado. Mas eu sei que cabe a cada um de nós nos revoltarmos contra as obras da carne e não nos submetermos aos caprichos do diabo, porque nós somos o templo do Espírito. Não somos o templo da prostituição, não somos o templo das drogas, não somos o templo da cachaça, do cigarro, da maconha, da cocaína. Não somos o templo de caboclos, orixás, não somos o templo de guias, não somos o templo de espíritos, mas somos o templo do Espírito Santo. E a palavra já diz Espírito Santo. Por isso, Deus, vem com teu poder, Pai. E eu sei que o Senhor nos ama, mas envolve-nos a todos nós para que possamos nos amar a nós mesmos e dizermos não para o pecado. Fortalece todo homem contra o pecado, fortalece toda mulher contra o pecado e dá vida, Pai, para todos quantos desejam a libertação. Dá vida, Pai, para todos quantos desejam vencer o pecado e a morte. Por isso, Pai, vivifica todos, fortalece todos com o teu poder e sejam libertos
das drogas, do vício, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, da bebida. E, Pai, que todos tenham a consciência de que agora é tempo não mais de pecar, mas de se libertar do pecado. Porque, Pai, a Tua palavra diz e é clara, o salário do pecado é a morte. Por isso, Deus, ajuda todos a se levantarem e a serem livres do pecado, para que possam ter vida e vida com abundância. Amém. E graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Bem forte. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém? Quero falar mais especial com o pessoal da internet. Quem deseja ajudar o ministério com uma oferta, com um dízimo, anote aí os dados da igreja, agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária, Casa de Oração. Ajuda aí e a gente vai fazer uma grande obra para a glória de Deus. Amém? E Deus abençoe a vida financeira de todo o povo que está na igreja comigo, os que não estão conosco nessa noite, quem nos acompanha também pela internet. Deixa eu orar pela vida financeira de todos. Pai, eu oro pela vida financeira de irmãos, irmãs, amigos, pessoas que estão começando a ouvir a palavra, pessoas que precisam de um emprego, aumento de salário, faturamento, empresários, Pai, que precisam sim prosperar, mas não para o prostíbulo, prosperar para a Tua glória, para Teu louvor, Senhor, para a família, para a esposa, que fica em casa até altas horas da madrugada esperando o esposo voltar, mas está no prostíbulo. Meu Deus, e essa pessoa diz, por que me acontece isso? Acontece porque é mal, porque é maligno, porque está andando por um caminho de morte. Por isso Deus ajuda as pessoas a cair em si, que o Senhor não dá prosperidade para nós usarmos para coisas inúteis, desgraçadas dessa vida, como a prostituição e o pecado. Mas, Pai, famílias devem ser abençoadas sim. Oh Deus, e a Tua obra, Pai, seja engrandecida, Pai, todo aquele que crê em Ti, Pai, que serve a Ti, seja próspero, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Uma coisa importante, gente, Deus não tem prazer em te prosperar se você não fizer o que é justo e o que é reto. A prosperidade de Deus é para coisas retas. Amém? Não é para injustiça. Por isso, tudo que nós fizermos deve ser com retidão. Isso inclui até a igreja. Amém? Vou dar um exemplo. Nós vamos construir a sede da igreja em Farroupilha. Amém? Vamos construir. Precisa ser luxuosa? Não. Pode ser uma coisa muito tranquila para sair fora do aluguel. Agora, um detalhe importante. Aí no nosso ajuntamento tem um irmão que tem fome. Aí o pastor não ajuda a pessoa, né? Não, o dízimo, a oferta é para construir parede. Vai criar vergonha na cara. Amém, gente? Dízimo e oferta é também para ajudar pessoas que têm necessidade. Irmãos em Cristo que passam por necessidade. Amém? Esse é o evangelho que está na Bíblia. O outro não, eu não conheço não. Porque dessa terra nós não vamos levar nada. E uma coisa, tudo que for construído nesse mundo vai ser destruído a fogo no dia do Senhor. Amém? Então, coitada dessas igrejas, entre aspas, que constroem templos luxuosos para depois ficar e ser destruído a fogo e não estende a mão para o irmão que tem necessidade. O templo do Espírito Santo é quem? Quando me convém a parede feita pela mão do homem. Quando me convém, daí é o corpo humano. Não, o templo do Espírito Santo é o corpo humano. Portanto, nós devemos cuidar dos homens. Amém? Muito mais do que cuidamos da matéria. Temos que ter uma igreja, uma sede limpinha, bonitinha, pintadinha, sim, temos que cuidar, mas muito mais do corpo humano. Amém? Glória a Deus. Essa é a visão que Deus nos dá pela palavra e glória a Deus por isso. E se alguém achar o ruim, irmão, por ouvir isso aí é porque não é de Deus. Amém, irmão? Seja pastor, líder de igreja, o inferno que for. É do diabo. Essa é a palavra. Amém? O que mais eu vejo nesse tempo presente, nesse mundo, irmão, é o ser humano sendo usado, é ou não é verdade? E sendo menos valorizado. Essa é a realidade. Amém? Ou seja, a igreja é formada por seres humanos. Então o homem tem que ser cuidado. Amém? O zelo não é por prédio, o zelo é pelo ser humano. Amém? E glória a Deus por isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu sempre digo e vou repetir, eu não creio em igreja revestida de ouro. Amém?
O ouro não é para botar em parede, é para aplicar e investir no corpo humano. Glória a Deus. Não é para o líder da igreja comprar, pode comprar uma casa? Pode comprar a casa, mas comprar 10, 15, 20, 30, sabe? Comprar um monte de coisa e fazer um monte de coisa, para quê? Amém, gente? Amém, irmão? Por que vai ter tanta coisa, gente? Quantas camas nós precisamos para dormir? 1, 2, 3 ou 1? 4, 5, 10? Amém, gente? Quantos carros a gente dirige por vez? 1, 2, 5, 10? Então tenha um carro. Amém? Se tiver necessidade, o irmão tiver, vou dizer aqui, ó, o irmão tem, é um casal, o casal um vai para cá, outro vai para lá, tem necessidade, claro que deve ter um carro para cada um, amém? Um filho tem um carro também? Pode. Pastor, se a minha família é eu, minha esposa e mais 5 filhos, posso ter 7 carros que cada um precisa? Pode, não tem problema nenhum, mas para que ter 14, 21, 28? Troca de carro uma vez por ano, amém? Usa todo tipo de carro. Agora tem um monte de carro, para quê? Entende? Um dia eu vi um jogador de futebol desses que ganha muito dinheiro. Ele disse assim, quando eu era idiota eu comprava um carro por dia para mim. Mas agora eu invisto no ser humano. Glória a Deus pela vida dele. Amém? E Deus abençoe a todos.